Ninguém vai dar mais esse mole outra vez. Pastor, eu vi uma matéria na Veja que o senhor publicou hoje, o pastor que combateu o bolsonarismo. Isso foi a Veja que botou, não fui eu que escrevi. Sim. O senhor é tido como anti-Bolsonaro. Eu enfrentei o Bolsonaro desde 1983, quando ele começou a querer se candidatar no Rio de Janeiro, e eu sabia quem ele era. Ele era o cara que tinha tentado colocar fogo no quartel. Mas o Bolsonaro é pior do que o Lula? Mas infinitamente pior. O Lula é humano. O Bolsonaro é desumano. Você tem comparação entre um ente humano e um desumano? Não, eu não entendo agora? Eu não entendo esse lado de um humano e outro desumano. Acho que ambos têm erros e acertos. Agora, mas o ponto de vista... O Lula tem um plano de governo. Você não pode negar que de janeiro para cá o governo tem começo, meio e fim do Haddad para baixo. Tem tido começo, meio e fim. Está todo mundo extremamente feliz com o que voltou a acontecer nas periferias do país, para os pobres e tudo mais. Isso aí é mais uma sensação de alegria do que uma alegria própria. Porque olha só... A economia melhorou. Mas não foi atuação nenhuma do governo. Não faz mal. Foi neste governo, por que não foi no outro? É uma pergunta muito simples. E por que no outro é que a gente perdeu tudo que tinha conquistado? Então, política mundial também é feita de respeitabilidade. Também é feita de aceitabilidade. Mas, por exemplo, o pessoal fala do preço... O Lula comunica muito bem com essa camada social mais humilde. Que agora o povo voltou a comer, as coisas estão mais baratas, mas assim, a atuação do governo federal para que isso aconteça é zero, é nenhuma. Não foi feito nada. Por que você está dizendo isso? Você trabalha lá? Não, mas eu estudo, eu acompanho. Amigos, senadores, deputados federais, eu tenho todo mundo aí de amigo. E estou vendo progressos extraordinários melhorando. Meu Deus, qual que foi a atuação do governo, por exemplo? O Ministério da Saúde estava liquidado. Ministério da Educação estava liquidado. Você não consegue enxergar isso? Mas não, de forma nenhuma. Assim, então, qual que é a atitude? Eu não tenho mais nada a te dizer a esse respeito, muda de assunto. Não. Porque não vai edificar a alma de ninguém em casa a gente ficar com uma discussãozinha de natureza política boba. Caio, vamos excluir. Eu queria só encerrar esse assunto em relação aos evangélicos nas eleições. Os evangélicos entraram em peso na campanha do Bolsonaro. Uma pergunta que me pediram para te fazer. O golpe do Bolsonaro. Aí tá, é a posição do senhor. Mas os evangélicos ajudaram mais o Bolsonaro ou atrapalharam o Bolsonaro? Ajudaram, porque sem os evangélicos o Bolsonaro não tinha chegado. Foi a mídia, foi o meio, né? Foi a mídia. Lugar nenhum foram os evangélicos, cara. Não foi o resto da população do país. Porque o Bolsonaro foi piada de 1983 até nós chegarmos em 2014, 2015, mais ou menos, no governo Dilma, que foi quando o grupo foi se radicalizando para a extrema-direita até o Lobão. E aí foi aonde o Bolsonaro entrou na história. Antes disso, o Bolsonaro era uma anedota. Eu sou do Rio. Eu falava em nome do Bolsonaro, era todo mundo gargalhando, porque o Bolsonaro é uma anedota. Desculpa, meu irmão. Agora, você não precisa concordar comigo, eu só quero mudar de tema porque eu vim aqui para falar do evangelho e não de política. Sim, certo. Mas, Caio, só queria separar agora esse assunto bem configurado, excluir essa ala nossa, que eu também sou de esquerda. Vamos levar em consideração não o extremismo, mas a galera conservadora do Brasil. Gente que é conservador e que considera o Lula e que taxa o Lula o tempo todo de ladrão. Isso significa o quê para você? Que você foi alguém, inclusive, que defendeu o Lula na eleição. Sim. E bati no Lula antes. E fui amigo, porque o problema é que vocês falam do que vocês não viram, não estiveram dentro. Eu fiz parte do intestino da realidade. De 89 em diante, eu tive 10 anos de profundo relacionamento com o Lula. Eu conheço as coisas boas e ruins do Lula de dentro. Então, Lula, para mim, não é só uma figura de jornal, de discurso. Ele me ligava todo sábado, no mínimo. A gente falava 2, 3 vezes por semana. Almoçava na casa dele, ele encontrava comigo, ia no meu escritório. A gente trocava muito, muito, muito. E ele nunca me convidou para a política, nem para o PT. Sempre respeitou a minha isenção,
até que ele foi eleito em 2002. Fiquei muito feliz, votei nele em 2002, até que chegou o Mensalão. Quando chegou o Mensalão, eu aguentei 2 anos calado de Mensalão. Chegou um ponto que não deu mais para mim e eu comecei a descer o cacete. Tá tudo aí, mano. Eu não faço nada que não esteja gravado. Eu lembro. Desceu o pau feio no Lula. Porque o Brasil não merecia isso de você, não. De qualquer um, mas de você e do seu partido, não. E aí, conclusão, o PT passou a me odiar. Passei a ter o ódio granjeado do PT todo, porque eu batia no Lula. Perdi milhões que antes naturalmente me seguiam no PT. Aí, pois bem, e fiquei pedindo a Deus que viesse uma alternativa. Quando a Marina chegou, já era minha amiga a vida inteira, mas em 2010 eu a ajudei explicitamente, foi a primeira pessoa para quem eu botei a cara para fora publicamente para advogar uma postura de candidatura, foi a Marina Silva, porque eu sei quem ela é. Ela é mais crente do que a soma da maioria dos crentes que eu conheço. Ela é piedosa de verdade em Deus e ela é maltratada pelos evangélicos de uma maneira perversa, acerca da qual eles terão que dar contas a Deus, especialmente essas lideranças que blasfemam contra a alma dela. Aí ela quase foi, não foi por pouco. Aí veio 2014. Aí foi o João Santana que fez as fake news do PT contra a Marina, destruíram a Marina com mentiras. A Marina quase foi, mas foi o Aécio da última hora que passou por pouco para o segundo turno. E a Marina ficou doída. Naquela eleição que Eduardo Campos morreu, né? Foi. Foi, quando ela era vice e virou a candidata. Foi. 2014. Foi. E isso tudo acontecia também muito dentro da minha casa. Minha casa virou quase um diretório. Com reuniões... Já morando em Brasília. Hã? Já morando em Brasília. Já estou em Brasília há quase 20 anos. Então, e a gente conversando e tal. Quando veio 2018... Ela chegou lá em casa em 2017, aí por outubro, aí falou: reverendo, eu estou pensando em apresentar o meu nome como uma alternativa à polarização Bolsonaro-PT. O senhor acha que pode ser? Eu falei: eu acho que essa polarização já não tem mais volta. E ela vai acontecer. Agora, se você quiser... Se você não ficar triste, deprimida, frustrada, arrebentada, nem nada, vai lá, não custa nada você fazer. E pode até fortalecer o teu partido, que está precisando de mais gente, outras coisas. Agora, eu não creio que vai diminuir a polarização, como não diminuiu. E eu fiquei com muito medo de outra coisa. Eu falei: eu tenho medo da tua desidratação política, porque você saiu da última eleição com 22 milhões de votos. E agora, no meio do fanatismo, você teve nas últimas eleições metade quase dos evangélicos votarem em você. Hoje, você menciona o teu nome dentro da igreja evangélica, todo mundo diz que você é comunista, endiabrada, isso e aquilo. Dentro dos evangélicos. Então você perdeu toda a comunidade evangélica. E do lado de fora está todo mundo polarizado. E acham que você é equilibrada demais, porque eles querem, no meio da polarização, ou vão se polarizar com a loucura bolsonariana, ou vão se polarizar com o vínculo petista, tendo o Haddad como representante do Lula impedido e preso. Então é assim que eu vejo o que vai acontecer em 2018, que foi o que aconteceu. Sim. Agora, eu tive uma responsabilidade grande de reaproximá-la do Lula. Porque agora, nessa eleição. Porque ela estava longe do Lula há muito tempo. E não por vontade dela, porque o irmão do Lula morreu, ela falou com ele. A Marisa morreu, ela falou com ele. O neto do Lula morreu, ela falou com ele. Foi o Lula que ficou distante. E aí, quando chegou essa campanha, o Lula queria o apoio dela, né? Mas ela não queria se meter mais com mais nada. E aí foi o pessoal do PT que começou a ligar para mim. Ligar para mim, olha, todo mundo diz que se você conversar com a Marina, ela pode reconsiderar. Eu recebi dezenas de ligações, e aí avaliei bem o quadro do país,
E, sinceramente, desculpa, não vai magoado comigo para casa, mas contra Bolsonaro, qualquer coisa, meu amigo. Eu queria era tirar Bolsonaro da história. Aquilo ali, para mim, é um negócio... Qualquer alienígena é mais brasileiro do que o Bolsonaro, é mais humano do que o Bolsonaro. O Bolsonaro é um negócio horroroso. O cara queria estourar a represa do Guandu no início dos anos 80 para aumentar o salário dele e de alguns colegas dele lá no Exército. Ele é doido dessa natureza. Ele é que disse que a ditadura matou pouco, tinha que matar uns 30 mil para a gente não ter nenhum resquício de ideia de social-democracia do Brasil. Foi ele que disse que por ele botava, disse na TV, aberto, está aí gravado se você quiser, fuzilava o Fernando Henrique Cardoso, que a ditadura brasileira foi uma beleza de doce, que por ele tinha sido uma catástrofe. Esse é o cara que a igreja apoia, que faz arminha para criança. Desculpa, a eleição passou. E eu prometi para minha mulher e para os meus filhos que eu não ia mais falar no assunto e não vai ser você que vai me fazer voltar a esse tema. Quem fez foi ele. Que eu abomino esse tema. O meu negócio é pregar o evangelho. Caio, mas eu queria compartilhar com você aqui a dor e dizer o seguinte. É um amigo meu, também é evangélico, inclusive frequentamos durante um tempo a minha igreja, mas eu queria compartilhar com você a dor porque depoimento autoral meu, eu sofri isso. Claro que não na dimensão de você, porque você é o Caio Fábio, seu nome nacional, você foi um líder, foi ainda um líder muito forte do Brasil, formador de opinião dentro do segmento evangélico pentecostal. Eu acho que hoje eu sou mais formador de opinião fora. Isso. Mas tem uma influência muito grande dentro da igreja também. Agora eu era um jornalista da Record, de Goiânia, fui alçado ao posto de vereador e deputado estadual pelo grupo da Record, depois rompi por motivos que eu não quero tornar público aqui, mas a minha consciência sabe, que não dava para continuar hipótese alguma. E num determinado momento eu me posicionei como alguém de esquerda, pautas mais sociais, e fui rompendo com esse nicho que eu representava, porque eu era um apresentador de programa de televisão policial, popular. Aí fui vindo para a esquerda. Quando eu fiz o L no segundo turno, porque eu quis fazer mesmo, porque eu estava sendo ameaçado dentro do meu condomínio, agora, recentemente, dentro do meu condomínio fui ameaçado, e fiz o L, mas como uma resposta de postura, aí, amigo, aí foi pau. 30 mil seguidores perdi, ameaça de morte. Eu perdi em 2018 300 mil e perdi agora, nessa última eleição, 320 mil. Então, eu senti tudo na pele, evangélico. Eu senti na pele e até hoje, praticamente todos os dias, sou ameaçado pelas redes sociais, me xingo de endemoniado, de comunista, e gente de diabo que dizia para mim agora, nessa última eleição, eu não tenho nada a dizer sobre a pregação do evangelho na sua boca, é Jesus puro. Mas por causa do Bolsonaro eu nunca mais vou te ouvir. Você veja o nível de idolatria, de loucura, de descompensação onde se chegou. Assim, mas é porque vocês estão num campo que está realmente enfrentando o bolsonarismo, né, por exemplo. Mas eu, por exemplo, que faço vídeo também, às vezes criticando e pontuando algumas questões do governo Lula, já te falei também, sou atacado diariamente, perco seguidor pra caramba também. Então, assim... Muito menos. Não, aí depende. Ainda mais em Goiás, que nós estamos. Não, aí depende. Muito menos. Não, por exemplo, eu tenho uma rede, que é o Kauai, que é a população mais humilde. Caiado, você tá lá com uma moçada muito mais Não, mas assim, minha rede, ela é nacional, né? Eu tenho 2 milhões e 300 mil no Kauai, que é uma rede... Ele conversa muito com o Nordeste, né? Onde é uma população mais humilde. Então, assim, quando você tece alguma crítica ao governo, que eu acho que é a liberdade que nós temos... Né? Se eu vi alguma coisa que eu não gostei, é um direito que eu tenho de criticar, eu apanho e perco o seguidor pra caramba. Agora, já tá caminhando pro fim, eu já vou deixar minha última pergunta. Temos que liberar ele, mas eu também tenho uma perguntinha rápida porque você falou a questão da polarização, a gente fez um podcast hoje com o Murilo Hidalgo, e ele falou uma questão que chamou atenção. Na próxima eleição presidencial, e não tem como retirar, às vezes, a religião da política, porque...
elas muitas das vezes estão caminhando ali lado a lado, inclusive a Igreja Católica não deveria ter absolutamente nada a ver a Constituição Nacional. A Igreja Católica já foi governo, já, né? Mas não é porque a Igreja Católica já fez todas as idiotices do mundo contra o Evangelho que agora nós vamos usar dessa prerrogativa para nos tornarmos tão ruins quanto eles foram. E aí a pesquisa diz que hoje em dia já não são mais assim. Nos próximos 30 anos, esse debate será ideológico. Segundo quem faz pesquisa no Brasil inteiro. Próxima eleição presidencial, eu aposto, o debate será ideológico novamente. Ou mais intenso ainda. Seja quem for o candidato. Isso, na sua opinião, é bom ou é ruim? É horroroso. Porque a gente tinha que ter, eram debates matemáticos. A gente tinha que ter debates, né? Estatísticos. A gente tinha que ver quem foi que botou mais comida na mesa do pobre. Olha, na realidade, eu estou preferindo hoje em dia inteligência artificial para governar um governo do que esses caras, que só pensam no bolso deles. Porque a inteligência artificial iria só distribuir. Onde é que tem mais, onde é que tem menos, onde é que a gente faz, onde Dizem é que a gente põe. Dizem que é o futuro. Mas não me admira, eu tenho absoluta certeza. Dizem que em breve a população vai cansar de todo mundo e vai ser inteligência Eu tenho absoluta certeza que será inevitável dentro de algum tempo. Nós seremos governados por inteligência artificial. Não diria de cara governados, mas nós teremos o nosso produto interno bruto distribuído de maneira mais inteligente por uma matemática de inteligência artificial, por uma sociologia de identificação de mercados e de necessidades e de distribuição de verbas sem orçamento secreto. E esse país é uma vergonha. Eu acho que é porque a gente se acostuma a morar aqui que a gente não tem vergonha disso aqui. O senhor falando em inteligência artificial está sendo precoce de novo. Eu sou precoce. Eu estou vendo 50 anos lá na frente, meu amigo. Não, mas é uma coisa triste. Isso é verdade. Assustadora você ver o nível de político do Brasil, que você não vê ninguém falando de DH, que é uma coisa tão simples. Você não vê ninguém falar de DH. Eu tenho vergonha. Eu estou aqui porque Deus me mandou ficar aqui. Tenho ordens de Jesus para morrer pregando o Evangelho no Brasil. Agora, graças a Deus, a inteligência artificial, como é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vai ter um bocado de gente usando para o mal. E eu estou usando esse conhecimento para o bem. Você falou agora no ponto-chave da minha última pergunta: conhecimento, sabedoria. Eu me lembro, lendo o livro, depois, as últimas edições da revista Vinde, não sei onde eu tirei um recorte que falou sobre, acho que foi uma entrevista na Folha de São Paulo, não sei, falou que no momento em que você perdeu teu filho, numa conversa com a mãe de seus filhos, ela falou que te via no futuro, teve um sonho, te viu no futuro como um cara sábio, pacificado. Essa profecia se cumpriu? Totalmente. Isso não foi quando meu filho o Lucas faleceu. Isso foi 9 meses depois que eu e ela nos divorciamos em Boca Raton. Nós nos divorciamos em 28 de abril de 1998. Isso foi em janeiro de 99 e foi um sonho que ela teve. E aí é um sonho longo. Se eu for contar o sonho, eu vou levar 10, 15 minutos e aí o atraso vai ser enorme. Agora, tudo que ela sonhou veio acontecendo, embora eu não busque realizar nada. As profecias é que correm atrás de mim. Eu nunca corri atrás de profecia nenhuma. Se Deus é Deus, Ele é o Deus da minha vida. Eu não tenho que ajudar Deus a realizar coisa nenhuma na minha vida. Ajudar Deus é bom. Não, é pecaminoso até. É manipulador. Até hoje eu cheguei onde eu cheguei porque Deus me botou em cada lugar. Eu nunca pedi favor de ninguém. Me bota ali, deixa eu fazer. Nunca. Fui escolhido para ser abridor e fechador dos principais eventos cristãos da terra. Nunca pedi nada, nunca fiz força para nada, nunca sugeri nada e vou morrer assim. Meu negócio é pregar o Evangelho. Eu lamento que hoje eu tenha perdido aqui muito tempo falando das coisas que não me dão alegria ao coração, que tem a ver com a corrupção da igreja evangélica, com esses caras malandros e perversos todos. Isso não edifica a alma de ninguém. Mas é bom a gente te ouvir. Política, polarização. Se tivesse... Eu não censuro pauta nenhuma.
Caio, mas é muito bom. Agora, eu falo sobre qualquer coisa e falo com franqueza e falo com veemência. Caio, mas é muito bom de ouvir. Podia ser você ou o Bolsonaro. Se fosse o Bolsonaro aí, a veemência ia ser 10 vezes maior da minha parte, porque você não merece. Caio. Mas ele eu atropelaria com a minha coragem e com a ousadia do meu coração, porque o Bolsonaro é um covarde. Se eu encontrar com ele à noite, numa noite escura num beco e bater o pé, ele sai correndo. Aquilo é frouxo até não poder mais. Desculpa a sinceridade e os de casa também, por favor. Mas o meu negócio é falar de Jesus. É por isso que eu estou botando a mensagem do Evangelho em inglês, em muitas línguas, usando a inteligência artificial a partir do mês que vem. Vou espalhar pela terra essa mensagem e quero morrer vendo essa mensagem espalhada pela terra, do jeito que Deus me deu para pregá-la. Porque tem muita gente pregando quase o Evangelho pelo mundo afora, mas na hora H, quase todo mundo puxa o freio de mão. Quase todo mundo não tem coragem de ir até o fim com as implicações, porque as implicações colocam você no caminho da cruz, meu amigo, da rejeição, do desprezo, porque todos quantos querem viver justa e piedosamente, segundo Cristo Jesus, serão perseguidos, e não é fora, não. Paulo estava falando aquilo a Timóteo, serão perseguidos dentro da igreja, isso. 40 anos depois da ressurreição de Jesus, a porcaria já estava cercando tudo. Imagina, 2000 anos depois, com o que a gente está lidando. É por isso que eu amo quando eu vou pregar para grupos ateus, agnósticos, universidades, porque o pessoal está muito mais ávido, compreende com muito mais rapidez, tem muito mais cultura histórica e não tem dogma nenhum no coração para ficar se agarrando ao inagarrável, àquilo que a inteligência ordena que você largue, ao invés de abraçar. Então, eu espero de todo o coração que as pessoas não tenham ficado magoadas com o que eu falei. Eu, pessoalmente, vim aqui para qualquer tema, mas eu achei que, como esse já era um tema passado, pelo menos para mim já é, um tema virado, não acredito que o Bolsonaro vá voltar nunca mais a ser presidente da República, não acredito que a Michelle vá ser, não acredito que a maioria desses caras que hoje são os potentados indicados venham a ser. Não acredito que o radicalismo de extrema-direita fascista ou semifascista vá acabar da noite para o dia, porque o mundo inteiro está sofrendo um processo assim. E eu conheço muito a história, não desse tempo, mas a história clássica universal, para saber dos fluxos e dos refluxos, fluxos e refluxos dos movimentos históricos. Esse é um momento de um refluxo de extrema-direita, mas que logo, logo cansa, como cansam também os refluxos de qualquer extrema. As extremas cansam. Onde a gente tem a melhor chance de continuidade é nas escolhas medianamente equilibradas, onde a gente leva em consideração a média ponderada do pensamento social e não de grupos radicalizados de um lado ou de outro. Caio,